que Abraão, ele faz parte de um projeto específico de Deus, ao que nós podemos chamar de supremo propósito de Deus. Ou seja, Abraão, ele foi chamado por Deus para cumprir com uma missão de modo bem específico. Por exemplo, para os irmãos entenderem claramente isso, basta que vocês entendam a seguinte ordem. Deus criou Adão. O nome Adão significa humanidade. Portanto, devemos entender Adão não como sendo um indivíduo em si mesmo, ainda que tenha sido. Mas devemos entender no âmbito da revelação, Adão como sendo a humanidade inteira ali nele. Porque Deus, de toda a raça humana, Deus fez toda a raça humana a partir de um só. Então, a este homem, primeiro, Deus deu o nome de Adão, que quer dizer humanidade. Então, em Adão, todos ali estão representados. E estão neles também, biologicamente falando, organicamente estavam nele, uma vez que de Adão procede, então, toda a raça humana. É a multiplicação de Adão. Então, ao começar a humanidade em Adão, os irmãos sabem que vem a queda do homem, capítulo 3 de Gênesis. E aí no capítulo 4 começa a corrupção do gênero humano em Caim, até que essa corrupção chega no seu clímax, ali na geração de Noé, quando vem o dilúvio. Então imagine que a humanidade criada por Deus, ela tem uma história inicial, uma história do seu início, que vai ter o seu clímax na geração de Noé. Em Noé nós já temos uma humanidade sobre a terra, pequena em relação à atual, sim. Mas já temos o homem multiplicado, enchendo a terra. Gênesis capítulo 6 fala que os homens encheram a terra de tal modo que a terra também se encheu de violência. É quando então, por meio do dilúvio, a humanidade ela é extirpada da face da terra. O dilúvio vem como um juízo natural, em razão dos muitos pecados dos homens, e ali, portanto, se encerra o mundo antigo, conforme diz o apóstolo Pedro na sua carta, o mundo antigo fazendo referência ao primeiro mundo antes de ser destruído. O dilúvio põe fim ao mundo antigo. Quando então Deus salva Noé e a sua família, começa um novo momento. E esse novo momento, uma nova geração, inclusive Deus faz ou refaz com Noé a mesma aliança que havia feito com Adão. Deus repete as mesmas palavras: multiplicai e enchei a terra. Então fica claro para os irmãos que o dilúvio, ele separa o mundo antigo de um mundo novo a partir do dilúvio. Só que esse mundo novo, ele vai cometer um erro muito maior do que o erro de Adão. Porque se Adão, ele se ilude em razão de ele se ver como um ser inteligente acima de toda a criação, ele acaba então se enveredando pelo caminho do conhecimento, do abandono ao Criador. O novo mundo, o mundo da descendência de Noé, vai chegar ao clímax de uma rebelião cara a cara contra o próprio Deus, na Torre de Babel.